Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Matheus Araújo da Silva, sou aluno da disciplina de Currículos e Práticas Educativas, tendo como tutora a professora Otiliana Farias Martins. Neste vídeo, farei uma reflexão e discorrerei sobre o tema o currículo frente aos novos desafios da educação do século XXI. Como introdução a este tema, a gente nos depara com a definição de currículo. Ao estudarmos, ao pesquisarmos sobre o tema, percebemos que o currículo possui diversas definições por ser um elemento, por ser um aspecto profundo e que vai além, atingindo todas as ramificações educacionais de modo geral. A partir da raiz do seu nome, podemos entendê-lo como sendo a jornada que faz e transforma o ser humano, ou seja, ele determina o percurso concreto e possível, define e organiza os conhecimentos escolares, refletindo assim, a partir dessas características, numa construção social e intencional que faz parte de sua identidade. A história do mesmo nos aponta diversas mudanças que sofreu, algumas com segundos interesses e outras pensando numa transformação educacional definitiva. Essas mudanças temporais, algumas necessárias, devem levar em consideração o presente tempo, as mudanças, as novas percepções. A atualidade, o século XXI, caracterizado pela expansão das novas tecnologias, característica essa que acaba sendo ofuscada pelo tradicionalismo presente nos currículos. A gente vai ver que o tradicionalismo presente nos currículos não é bem uma característica própria do currículo. A gente vê na própria história que, na verdade, é uma tendência que, com o contexto geral, acabou ganhando força e acabou impregnada neste elemento tão importante e profundo que a gente vai discorrer também a seguir também sobre isso. Mas além de levar em consideração o período tecnológico, a transformação da forma que a gente se conecta com a pessoa, com as pessoas, também é necessário levar em consideração os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. Além disso, o contexto atual de pandemia, apesar de ser triste, doloroso e árduo para todos nós, abalou estruturas e mostrou que as tecnologias e as mídias sociais podem ser aliados no aprendizado e no desenvolvimento do aluno. Nesse sentido, o novo século conclama mais do que um olhar emergencial, mas uma perspectiva nova que vislumbre as dificuldades e as vença. A seguir, temos uma imagem que reflete o que a gente pode pensar a priori sobre o currículo, que seria um documento que organize os conhecimentos educacionais, mas na verdade, como a gente acabou de discorrer a seguir, é algo que vai muito além disso. É uma jornada, é um percurso que fortifica e fortalece do nosso estado A para um estado B. Como ponto 1 do nosso desenvolvimento do trabalho, temos a era tecnológica. Como a gente sabe, dentro da área educacional, a tecnologia era pouco explorada. O século XXI, além de ser a era da tecnologia, é o período da informação instantânea. E essa velocidade, essa praticidade das informações acabam sendo mais interessantes, envolventes e marcantes para os alunos. Mas além de ser a era da tecnologia, esse contexto de globalização e problemáticas como a parte ambiental, o consumismo, etc., são mudanças que vão se reconstruindo por via das redes sociais e dos meios de comunicação. E com esse aparato todo de contexto, acaba surgindo novos valores, culturas, visões sociais e econômicas, e a escola e a educação, nesse sentido, tornam-se indispensáveis. Eu tentei resumir a parte aqui de Silvestre, 2015, página 5, mas é isso que, em modo enxuto, ele quer dizer nesse aspecto. Todo esse contexto tecnológico de globalização, de também reflexão sobre as problemáticas atuais, acaba fazendo com que a escola se torne indispensável. Por outro lado, a escola, conforme dito anteriormente, ela começou a perpetuar a mesma fórmula, o que acaba afastando e reprimindo a qualidade e a forma que o ensino está chegando ao discente. Nesse sentido, é necessário um currículo que adeque e proporcione ferramentas para afirmar sua relevância e utilidade para o aluno.
Aqui a gente tem um exemplo claro, uma foto que define de modo geral o que boa parte das escolas faz em sua prática pedagógica. Um professor que somente fala, que expressa seu conhecimento, e os alunos que simplesmente ouvem, que a gente pode caracterizar como um aprendizado passivo. Refletindo sobre essas eventualidades e levando em consideração minha experiência nos estágios de observação, regência e outras disciplinas pedagógicas que me fizeram adentrar e analisar a prática docente, destaca-se 3 desafios do século XXI. O primeiro deles é reconhecer a presença da tendência tradicionalista. Mas aí tem aquele questionamento. Mateus, mas o livro da disciplina mencionou que a visão curricular de hoje é reflexiva e emancipadora e vai totalmente em contraposição à visão tradicional metódica da educação. Entretanto, essa visão, apesar de ser uma visão positiva e verdadeira, na prática isso não ocorre. Como a gente viu no cartoon anteriormente, a visão de um professor com autoridade absoluta, a forma que o conteúdo é passado, continua perpetuando o método tradicional e fragmentado dos conteúdos. E o primeiro passo para vencer esse desafio, conforme eu já disse aqui, é reconhecer essa presença. E a pandemia, sobretudo, ela mostrou essa necessidade dessa quebra. Que o método tradicional, ele já foi bom, já foi útil para um determinado contexto, mas atualmente as tecnologias fizeram com que ele fosse obsoleto. Por isso é necessária uma atualização sobre isso. Como segundo ponto, temos o aprendizado unilateral, que é justamente o que eu falei anteriormente. A visão irrestrita da autoridade do professor, que seria aquele professor que exerce de forma demasiada sua autoridade, reprimindo um aluno, e isso por vezes é até mencionado em até casos em que envolve jornalismo. E a gente tem que entender que o primeiro ponto, professor e aluno devem ter um respeito mútuo. Não é que um tem mais autoridade que o outro. Mas, claro, o professor tem sua autoridade sim, que é velada pelo regimento escolar e tudo mais. Mas o cenário educacional não é esse. O cenário educacional é onde, abre aspas, todos ensinam e todos aprendem. Balardim 2018. E é isso que deveria seguir. Não é a visão de um professor autoritário que manda para detenção um aluno que não faz determinada atividade, mas na verdade é uma forma reflexiva de entender essa realidade. Por que o aluno não trouxe o livro? Por que ele tirou uma nota baixa? E é partindo dessa reflexão que a gente quebra a visão de um professor autoritário para uma visão de um professor que aprende e ensina ao mesmo tempo na sua prática. Como terceiro ponto, temos a preocupação demasiada com os resultados. E para romper isso, a gente vê na prática, por exemplo, as provas. As provas são feitas, de modo geral, repetindo e replicando os conteúdos que foram passados, em outras palavras, só destacam a habilidade de memorização do ser humano. E não é possível avaliar ou mensurar as capacidades dos alunos somente a partir de uma avaliação. O ser humano é um ser complexo que aprende de várias formas, seja ouvindo, seja vendo, seja pensando, seja experienciando ou até mesmo compartilhando. E por isso, avaliar por uma única via restringe a real intenção da avaliação, que seria exercitar os saberes, lapidar as habilidades e nortear a prática pedagógica. Mateus, e o que é que você sugeriria de atividades para romper isso? Eu sugeriria problemas práticos, discussões de temas atuais, atividades investigativas na sua comunidade, etc. Aqui a gente tem uma visão, tem uma imagem que caracteriza justamente o terceiro ponto e o semblante de o que isso ocorre na prática. A preocupação do professor, até mesmo do aluno, não é com a avaliação em si, mas com seu resultado. E quando a gente se preocupa demais com seu resultado, a gente acaba deixando de lado o que é mais importante, que na verdade é o caminho que nos tornou o próprio resultado em si. Como conclusão, vou destacar aqui 3 pontos. Quando o educador enxerga de maneira clara sua realidade, o século que vive e consegue adequar sua prática ao currículo emancipador, verdadeiramente os desafios vislumbrados são vencidos, são rompidos. O século XXI
possui muito mais do que o aspecto tradicional, a visão errada de autoridade do educador e da forma avaliativa empregada nas escolas. O século XXI possui diversas belezas e riquezas, como as tecnologias e como elas podem ser utilizadas a nosso favor. Romper esses desafios, portanto, significa abrir espaço para a sociedade, para os alunos, para os professores e todo o corpo geral da escola, partindo da reflexão do útil e do relevante para a comunidade que o discente está inserido. Portanto, a compreensão curricular do delimitador dessa jornada é fundamental para a educação sadia, reflexiva e emancipadora. Quero finalizar meu trabalho, meu vídeo nesse sentido, lendo um grifo da minha conclusão do meu trabalho escrito, que diz o seguinte: deve-se deixar claro que os desafios educacionais sempre irão surgir, conquanto os mesmos devem ser encarados como a oportunidade da escola, do professor, do núcleo gestor, do aluno, dos funcionários, enfim, de cada componente da mesma, fazer o seu melhor para uma educação de qualidade, mais justa, profunda e que possua um impacto significativo na vida do aluno, promovendo mais do que uma formação teórica, mas conhecimentos aplicados à sua realidade e ao exercício pleno de sua cidadania. Meu muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Se tenho plena convicção que a minha visão sobre o tema ficou clara, mas acima de tudo, que essa reflexão que eu fiz trouxe alguns pontos interessantes para a gente pensar e discutir futuramente. Meu muito obrigado. Segue a seguir as fontes de pesquisa do meu vídeo e do meu trabalho escrito. E até a próxima, se assim Deus permitir.